Tenho a alegria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. E desde já também dizer que sou grato ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. A palavra do Senhor nessa noite, eu trago para a meditação um salmo. Foi lido aqui um salmo como leitura oficial e, coincidência, a mensagem também será num salmo, não no mesmo, mas no Salmo 13. É uma leitura aí fácil dos irmãos encontrarem na sua Bíblia, Salmos 13. E eu irei fazer a leitura de todo o capítulo, porque são apenas 6 versículos. Então, texto pequeno e que sirva para a nossa meditação nessa noite. Então diz assim a palavra do Senhor: Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu falei, esse capítulo 13 do Salmo 13, ele tem apenas 6 versículos. E é interessante que observar nesse salmo, primeiro, algumas lições que ele tem para nos ensinar. Esse salmo é um salmo extremamente, nós vemos aqui um momento bem pessoal de Davi, uma situação que Davi está particular de sua vida, e que nós podemos dividir esse pequeno salmo em 3 partes. Como ele tem 6 versículos, a divisão basicamente será em 3 partes de 2. E os 2 primeiros versículos, o 1 e o 2, essa é a nossa primeira parte. É a parte dos questionamentos, é a parte das interrogações, é a parte da incerteza. Antes de me adentrar nesse salmo, é interessante lembrar que nessa época que nós estamos vivendo, não tem como nós trazermos uma mensagem nos dias de hoje e não tocar nesse tema que nós estamos vivendo. E esse tempo que nós estamos vivendo hoje é uma época justamente de muitas incertezas, de muitas interrogações. Então, muitas pessoas estão nessa primeira parte aqui onde Davi estava, na parte dos questionamentos, das perguntas. O que vai ser? Quando vai ser? Como será? A verdade é que a sociedade, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, está se questionando, está se perguntando, porque nós estamos vivendo um tempo que não tem nada definido. Uma hora nós vemos umas notícias que nos animam, que nos colocam para cima, aí de repente vem os contra, os pós e os contra, e nessa brincadeira nós ficamos com essa interrogação na nossa cabeça. Talvez você em casa esteja perguntando: quando será que nós vamos voltar a cultuar na igreja? Que saudade do templo. Quando será que eu vou poder estar retornando para o meu trabalho normalmente? Quando será que eu vou poder dar um abraço em alguém querido que eu amo? Então nós estamos vivendo épocas de interrogações nesse primeiro momento. Mas lembre-se, já vou adiantando, o salmo foi dividido em 3 partes. E a grande lição que Davi dá com esse texto é como aprendermos a passar nessas 3 fases que o salmo propõe.
A primeira das interrogações de Davi, nós vemos claramente pela escrita do Salmo, as dúvidas, os questionamentos, até quando? Ele repete essa frase, até quando? 4 vezes, nesse versículo 1 e 2. Fica se questionando perante Deus. Aí é interessante que é como se estivesse acontecendo um silêncio, como se Deus não estivesse nem aí para as perguntas de Davi. Talvez você tenha pensado isso também em algum momento dessa pandemia, desse ano que nós estamos vivendo. Será que Deus não está ouvindo as nossas orações? Os ímpios ficam questionando por que as igrejas estão fechadas, se vocês falavam tanto num Deus poderoso. E alguns irmãos acabam caindo nesse laço e também se questionando: será que Deus não está escutando? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está atento ao meu sofrimento, a tudo que eu estou passando? Davi, nesses 2 primeiros versículos, nessa primeira parte do Salmo, está bem claro que tem aí um homem questionando Deus, com muitas dúvidas, com muitas incertezas, querendo respostas, e parece que Deus está em silêncio. Mas estar em silêncio não significa estar ausente. A verdade é que ninguém gosta de uma resposta em silêncio. Já pensou se você aí olha para sua esposa, para o seu namorado ou namorada, e diz assim: ei, você me ama? E aquela pessoa lhe dá o silêncio como resposta. O que é que passa na sua cabeça? Por que ela não respondeu? Talvez ela não me ame, já que ela não respondeu. Então ninguém gosta de receber um silêncio. Você liga para o seu patrão e diz assim: patrão, conta toda uma história, aí diz: eu estou precisando de um aumento, eu queria que você revesse minha situação, aumentasse meu salário. Aí seu patrão vai lá, visualiza aquela mensagem, aquele texto enorme que você fez e não responde nada. O que se passa na sua cabeça? Ele não gostou, ele não vai me dar, ele vai me demitir. Passa 1001 coisas na sua cabeça, e a menos provável é a positiva, que você pense assim: já que ele não respondeu, então ele vai me dar. Essa talvez seja a última, ou então até a mais improvável que nós pensamos. Então Davi estava perguntando, até quando, Senhor? Davi queria prazo, Davi queria datas, Davi queria dias. Eu também queria muito que alguém dissesse: Lucianildo, não se preocupe, dia tal, do mês tal, vai estar tudo ok, tudo bem. Mas até agora, infelizmente, ninguém pôde me dar essa data, nem a mim, nem a você. Então nós estamos ainda vivendo nas interrogações. Mas Davi, sábio e homem de Deus como é, também vem nos dar as receitas. Primeiro, e umas dicas: saia dessa fase de perguntas. Quando nós estamos aqui no versículo 3 e 4, pode observar que as perguntas cessaram. Davi deixou de se questionar, deixou de perguntar a Deus até quando, e ele começa a dizer assim: Senhor, atenta a mim, ouve-me, ó Senhor. Davi sai das interrogações e passa para a fase das orações. Vamos deixar de tantos questionamentos e começar a viver uma nova fase. Essa é a primeira lição: orar, entregar a situação a Deus. Eu já cansei de me perguntar, me angustiei muito no início disso tudo, passa muitas coisas nas nossas cabeças, mas aí essa palavra de Deus nos ensina que há um momento que você tem que parar de se preocupar, de retirar essas interrogações da sua vida e começar a partir para o passo 2, que foi o que Davi fez. Davi começa então a se prostrar diante de Deus, começa a orar ao Senhor, começa a dizer: Senhor, olhe para mim, começa a confiar que mesmo no silêncio, ali estava acontecendo respostas. Acredite, Deus já ouviu todos os seus questionamentos, já ouviu todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Agora, se você precisa entregar ao Senhor e aguardar as respostas. E essa resposta pode ser dolorosa, porque nem sempre vem no nosso tempo.
Nós vivemos em uma época do imediatismo, onde gostamos das coisas agora, assim assado, na hora. Você pede uma pizza em uma pizzaria qualquer, assim que desliga o telefone, você já começa a olhar o relógio. Será que vai demorar? Está demorando demais. Será que se esqueceram? Nós gostaríamos de ligar e o homem já chegar com o produto. Nós vivemos em uma época extremamente imediatista. É por isso, queridos, que muitas pessoas têm se deprimido nessa época, porque estão atrás de uma resposta que a mídia não está dando, que os jornais não estão trazendo, que a medicina hoje aponta algo positivo, mas depois vem as controvérsias e você fica em dúvida, volta para a interrogação do mesmo jeito. Então nós precisamos passar, assim como Davi, não reconhecendo que isso é uma falha, mas reconhecendo que isso é uma característica do ser humano. Eu entendo se você for uma pessoa ansiosa, que gosta das coisas rápido, porque isso é uma característica humana. Mas o tempo de Deus pertence a Deus. Então Davi se volta para o Senhor, começa a pedir: Senhor, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Ou seja, não me deixe perecer enquanto eu aguardo as suas respostas. Me faz forte, me aviva, enquanto eu aguardo todas essas respostas. E aí ele passa para a última fase, para os 2 últimos versículos. Depois que nós vemos Davi perguntando, depois vemos ele soltando as perguntas, celebrando. Ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade, meu coração se alegrará, cantarei. Que já nós celebrando, com certeza o seu coração que ele precisava, ele já tinha certa a vitória, e é isso que eu creio também nessa noite, que a nossa vitória será certa, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo, um Deus poderoso e um Deus soberano. Então é tempo, meus queridos, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em celebrar a Deus, porque Ele já nos deu a vitória, já nos deu, já é nossa. Agora basta o quê? Aprendermos a entender o tempo de Deus. Dizem que depois dessa pandemia, que o vírus, vem outra onda pior, que é a onda econômica, e já tem pessoas preocupadas porque vai morrer de fome. Olha, é fácil, é verdade, mas a Bíblia diz, né, que eu nunca vi um justo, né, ser desprezado, e nem sua descendência mendigar o pão. Promessa de Deus. Nunca você vai ver um justo ser desprezado, ser abandonado, descendência mendigar o pão. Por quê? Porque quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos guarda, quem nos levanta, quem nos cura é o nosso Deus. Então nós devemos aprender com essa palavra nessa noite. Eu deixo essa mensagem para você. Assim como Davi, que lá nos primeiros versículos nós encontramos um homem abatido, um homem derrotado, com medo, cheio de interrogações na cabeça. Aí ele reconhece que entregando a Deus vai celebrar, porque a vitória é certa. Então louvado e exaltado seja o nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar o seu coração também através dessa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não podia também sair daqui sem parabenizar o nosso pastor, dizer a ele que ele é muito precioso para a nossa igreja, com toda a sua família, seus filhos, sua esposa, e que o Senhor possa também dar muitos anos de vida, saúde, e que ele desde o início que nós ficamos isolados em casa, que isso fique registrado. Nós estamos aqui perante um pastor que não abandonou em momento nenhum sua igreja, tem culto toda semana na sua casa, tem culto nos domingos. Então, graças a Deus, nós temos um homem aqui preocupado com o Evangelho, e que o Senhor é quem vai recompensar, porque é isso que ele faz, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez no nome de Jesus.